palestra do professor Francisco, e agora chamar o professor Pietro, e depois a gente abre para a sessão de perguntas e questões aí. Professor Pietro, se puder sentar aqui, porque está gravando. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês. Esse tipo de iniciativa é muito louvável e eu acho que a gente faz com muito pouca frequência. Eu acho que isso é uma coisa que a gente deveria colocar na nossa pauta pelo menos uma vez por semestre, independentemente se o curso está reestruturando, não está reestruturando, se o curso necessita ou não necessita. É uma coisa essencial e importante repensar constantemente no curso, olhar o que a gente está fazendo, o que a gente poderia fazer e por que a gente não faz. O que me foi solicitado para falar foi alguma coisa com requisitos e integração com pós-graduação. Vou tocar alguns pontos que já foram comentados pelo Francisco, mas não olhando pelo lado da internacionalização, mas olhando simplesmente pelo aspecto de engessamento do curso e a tentativa que a Pró-Reitoria de Graduação está tentando fazer no intuito de diminuir o tempo de formação de nossos alunos, reduzir a evasão e deixar o curso mais chamativo, isto é, mais procurado, aumentar a relação candidato-vaga. Não é uma característica só do IBM, mas é uma característica de todos os nossos cursos. Olhar e dizer, mas por que está assim essa estrutura, por que esse requisito rígido está aqui? Ah, é porque eu não quero que o meu aluno chegue no 8º semestre devendo cálculo 1. Muitas vezes é esse o raciocínio que é utilizado para se montar uma estrutura de curso de requisito. Não se olha o verdadeiro contexto do que de fato é essencial dentro daquela matéria, o que é complementar, simplesmente se acha que tudo aquilo é importante e tem que ser dado para o aluno. Então, eu acho que quando a gente vai pensar no curso, a gente deveria, primeiro, qual é o projeto de formação, qual é a função do nosso egresso, qual é o aluno que a gente quer e em qual campo a gente quer formar. Então, verificar as características que a gente quer dar ao egresso e, diante deste foco, planejar todas as disciplinas. Nós vamos verificar que muita disciplina, às vezes, é mera informação ou complementação e que, de fato, não é importante para a formação do aluno, para ele atuar como profissional naquela área. Nós vamos verificar que muita disciplina, às vezes, é repetida em outras 3. Quer dizer, muito conteúdo ele está visto aqui, repetido acolá e depois revisto acolá. Ah, mas são enfoques diferentes, o conhecimento é uma espiral crescente que precisa olhar todas essas facetas do conhecimento. Sim, mas nós não podemos perder o foco. Tem um grupo de trabalho na Pró-Reitoria de Graduação que é chamado GT do Fim do Mundo. Por que GT do Fim do Mundo? Porque ele justamente está cutucando determinados aspectos que não vai haver nunca um consenso. Imagina, exatas humana biológica discutindo requisitos. As características de cada curso são específicas para cada curso. Então, buscar regras que possam englobar todas as áreas é inviável. O que a gente tem que buscar? Buscar objetivos comuns. Como é que a gente reduz a evasão? Tornando o curso bastante interessante nos primeiros anos. Porque, é claro, a nossa evasão de todos os cursos ocorre no primeiro ano, geralmente, com, sei lá, você vai olhar seus números, mas 50% da sua evasão é no primeiro ano. Depois você tem uma evasão no segundo ano que corresponde a 33% do resto de alunos que se evadem. E depois você não tem uma evasão, você tem uma que a gente chama de retenção ou desistência. Há uma evasão porque o aluno acaba desistindo. Então, e essa característica é em todos os cursos. Claro que os números de evasão são muito grandes para as licenciaturas, que o aluno chega achando que é uma coisa e depois ele vai ver que é outra, especialmente para aqueles cursos que tem uma licenciatura onde o conjunto de disciplinas pedagógicas ocorre logo no primeiro ano, onde há muita leitura, muita interpretação e muito contato com escola, etc., que é a nova política de formação de professores. Mas todos os cursos, independentemente, você tem uma evasão logo no primeiro ano. Essa evasão está, primeiro, no aluno ter se enganado de fato no vestibular que ele prestou,
Ou então, por quê? O nosso enrijecimento vai jogando ele para trás. Isto é, por mais que ele tenta galgar a evolução nas disciplinas, os requisitos engessam e, mas vou ter que repetir o ano, vou ter que fazer, vou ter que me segurar aqui, isso vou precisar de mais 2 anos. Então isso acaba desmotivando completamente o aluno, mesmo que ele está se identificando com o curso e tem interesse em continuar o curso. Tem uma política que é, vamos trabalhar com janela móvel. O que é a janela móvel? Nenhuma disciplina tem requisito. Hoje, o aluno ideal é aquele que está na janela móvel de um semestre, porque ele cursa as disciplinas do primeiro semestre, desloca a janela para o segundo semestre, se desloca a janela para o terceiro semestre. Isso é o aluno ideal, que ele não fica em nenhuma disciplina. Janela móvel de 1 ano, o que ela implica? Implica que o aluno pode estar no segundo semestre devendo disciplina do primeiro semestre. Como o Francisco já disse, no nosso caso não vai resolver absolutamente nada, porque nós oferecemos disciplina em semestres pares e em semestres ímpares. Quer dizer, ter janela móvel de um semestre ou de 1 ano não refresca absolutamente nada para o aluno. Mas pensa numa janela móvel de 3 semestres. O aluno pode estar no primeiro, no segundo e no terceiro semestre ao mesmo tempo, ou no segundo, terceiro e quarto semestre ao mesmo tempo, ou sucessivamente se deslocando devendo matéria, um semestre atrás e um semestre para frente. Isso há uma grande flexibilização? A meu ver, muito pouco. A gente deveria começar a pensar em janelas móveis para as nossas realidades de pelo menos 4 semestres. Que é a grande realidade da maioria dos alunos, porque janela móvel de 3 semestres não refresca absolutamente nada, pelo menos num primeiro levantamento que eu fiz, pelo menos na minha área de química, tanto licenciatura e bacharelado. Mas é uma das tentativas e é uma das possibilidades que estão sendo aventadas. O curso que achar conveniente trabalhar no lugar de requisito janela móvel. Outra coisa que a gente tem que pensar é, de fato, será que esse requisito é importante? Será que esse requisito rígido, nota mínima 5, frequência 70%, engessando a estrutura naquele ponto é importante? Será que eu não posso fazer um requisito fraco? Essa reflexão eu acho que seria mais fácil. Isso flexibilizaria bastante o nosso aluno, seja ele bom ou ruim. Porque o bom, hoje, o que ele quer fazer? Ele quer fazer um estágio fora. E aí, por que ele tem que ser, prejudicado, ou, não vou dizer também privilegiado, em relação àquele que não saiu? Nós temos que adotar regras que sejam boas para o bom aluno e para o aluno que tem dificuldade. Não vou chamar de mau aluno, aluno que tem dificuldade. Porque a gente acredita que o aluno que ingressou aqui, ele quer fazer aquilo, se identificou com o curso, ele está tendo, de fato, dificuldade em acompanhar as disciplinas dentro do curso. Eu não vou trabalhar com mau aluno, eu vou trabalhar com o aluno que tem dificuldade. Então, onde está o bom senso da nossa coordenação, do nosso corpo docente em poder trabalhar olhando esses aspectos? Onde nós podemos facilitar a internacionalização, onde nós podemos facilitar a mobilidade do aluno? Eu acredito que o requisito fraco seja mais conveniente e um aspecto importante, criar regras de tal maneira que o aluno não fez aquela disciplina que está aqui, mas ele cursou no exterior uma disciplina que tem praticamente 50% de similaridade. Por que eu não posso dar equivalência? Onde está escrito que ele tem que ter 70% de equivalência no conteúdo? Em lugar nenhum, gente. Onde é que está escrito que tem que ter 70%? Não está escrito em lugar nenhum. Em nenhum lugar está escrito em nosso regimento que o conteúdo tem que ser 70% similar. Nós temos brigas homéricas no COGE para dar equivalência de diplomas. A FEA trabalha de uma maneira muito rígida. Se ele não fez 70% das disciplinas, não se dá equivalência. A medicina trabalha com uma outra filosofia. A química trabalha com outra filosofia. E é outro GT que está trabalhando justamente como fazer reconhecimento de diploma de profissionais que fizeram toda a diplomação no exterior, por exemplo. Isso é um grande problema. Não, mas eu facilito isso, um monte de gente vai lá para fora, vem, depois vai competir com o nosso profissional. Você acha que não tem esse tipo de raciocínio? Claro que tem. Entendeu? Mas nós temos que trabalhar com seriedade nesses pontos. Então, o GT
faz um ano que esse GT está trabalhando e a progressão é muito lenta. Por quê? Porque é impossível você conseguir consenso. Cada matéria, cada curso, cada área exata, humana, biológica, tem um foco diferente e tem uma visão diferente do curso. Muito bem, você vai questionar sobre avaliação para a área de humana, é visto de uma maneira, avaliação na área de exata é visto de outra maneira. E o nosso curso de IBM, que nós estamos justamente conversando sobre ele, é humana? É exata? É biológica? Quer dizer, nós estamos aí na afiada de um fio da navalha. Quer dizer, nós não sabemos onde nós encaixamos e que tipo de parâmetros são bons. Cada um de vocês, se é mais focado na área de exata, acho que os parâmetros são mais de exata. Se o cara é da biológica, porque o contexto dele é mais biológico, ele tem... Por quê? Por que isso? Porque a formação é específica naquele contexto. Então todos estão certos. Não é que tem um certo ou outro errado. Todos estão certos. Só que nós precisamos achar parâmetros, nós precisamos achar um balizador para quem? Para que aluno nós queremos formar. Esse que vai ter que ser o nosso balizador. Nós não podemos puxar a sardinha para a direita, para a esquerda, nós não podemos puxar para a biológica, para a exata, para a humana. Nós temos que puxar qual é o nosso foco, qual é o aluno, qual é a característica do nosso egresso, o que nós queremos que o nosso egresso tenha de habilidades. O que a Química fez recentemente foi acabar com os requisitos, todos eles rígidos. Colocou eles todos fracos. Isto que é, o aluno que teve 70% de frequência e conseguiu nota 3, toca o barco para frente. Cabe ao aluno agora verificar se ele vai dar conta. Porque tem algum aluno que vai se esforçar e vai dar conta. Mas tem outro aluno que não vai conseguir. Então, se o aluno vai pegar 3, 4 disciplinas que tinham o requisito, ele vai se prejudicar num semestre. No outro semestre, ele vai refletir. Antes o próprio departamento me impedia isso. Agora eu tenho essa flexibilidade. Na hora que ele pegou 13 disciplinas, ele não vai dar conta de fazer as 13 disciplinas? No outro semestre, ele vai repensar se ele vai pegar, de fato, aquelas disciplinas. Então, a gente tem que começar a pensar que o nosso aluno também tem vontade própria. A gente tem que pensar que o nosso aluno, se ainda não tem maturidade, o nosso aluno está adquirindo maturidade. Por que não deixar isso mais flexível e mais maleável? Nós temos que acreditar nele. Por que não? Vamos deixar ele tentar. Então, nós estamos com essa experiência. No semestre que ingressou agora, nós acabamos, era permitida uma única quebra de requisito, todos os requisitos nossos passaram a ser fracos. Daqui a um ano eu vou dizer para vocês qual é que vai ser o resultado disso. A Unesp trabalha muito tempo sem prova, inclusive, de recuperação. Sabia disso? A Unesp trabalha sem recuperação. O aluno passou, não passou bem. Porque essa nossa recuperação do jeito que está também é uma vergonha, né? Especialmente a de meio de semestre. Como é que o aluno tem condição de 15 dias depois, uma semana depois, repetir uma prova, agora não uma prova final, mas com o conteúdo de todo o semestre? Ainda mais se ele ficar em uma, ainda vai lá, mas se ele ficar em 3, 4, é praticamente impossível. Ou de final de ano, ele tem um período um pouco maior para ele se preparar, para ele estudar e fazer a prova de recuperação. Então, é de fato uma prova de recuperação isso que a gente dá? Esse é outro ponto que a gente tem que refletir. Será que é uma recuperação? Especialmente aquela disciplina que às vezes que pega a média final mais a prova de recuperação com peso 3, peso 2. Quer dizer, a chance que ele tinha de se recuperar também ficou diluída aí numa mera casualidade que ele estudou as 3 questões que caíram na prova de recuperação. E será que esse aluno está mais bem formado do que não ficou de recuperação? Será que o 4,9 é diferente do 5? Será que o 4,7 é diferente do 5? Será que o 4,5 é diferente do 5? Esses pontos são pontos que de repente a gente tem que refletir. Qual o balizamento que a gente utiliza para discriminar justamente o aluno que tem a condição mínima para progredir no curso e qual é o aluno que não tem condição para progredir no curso? Que na experiência que eu tenho de 17 anos de USP e mais 8 fora, numa fundação de aula, eu tenho percebido que muitas vezes o aluno que passou com 5,0 raspando, é muito parecido com o aluno que ficou com 4,5 e teve que repetir a disciplina num outro semestre.
Foi uma boa lição para esse aluno? Foi, porque ele se desdobrou, arregaçou as mangas e ficou, no fim, melhor do que o aluno que passou com 5.0. Mas a gente tem que ter o bom senso que os alunos não são todos iguais. Cada aluno é diferente. Cada curso é diferente. E as características de cada curso têm que nos balizar numa postura. Não estou entrando no contexto que cada docente trabalha de maneira diferente. Isso é muito ruim dentro de um curso. A gente deveria ter uma homogeneidade de tomada de decisões. Então, esse ponto relacionado com o requisito é um ponto muito confuso. Nunca chegaremos num consenso. Muitas ideias existem, mas são ideias particulares, são ideias características que cada uma das, digamos assim, habilitações trabalha de uma maneira diferente. Então, um curso como, por exemplo, música, tem uma visão totalmente diferente da nossa. Acredita que a prática no instrumento é tão importante quanto o conteúdo de uma matéria. Isso um musicólogo. O professor que dá composição, que dá história da música, etc., pensa muito igual a nós. Então, quando você tem cursos que têm o peso da prática, o peso dos conceitos, dentro de um contexto, na formação do aluno, é muito difícil querer colocar isso como uma linha balizadora de definição de tema. Então, como é que nós temos que trabalhar? Com características diferentes dentro do curso. As matérias que se encaixam aqui trabalham com essa filosofia, as matérias que são mais humanas trabalham com essa filosofia, mas tem que permear entre todo o corpo docente uma mesma filosofia, tem que permear entre todo o corpo docente uma mesma linguagem, porque um não pode dizer, não estuda isso aí que não serve para nada, não estuda aquilo ali porque não serve para nada. Não. Tudo que está dentro do nosso currículo é importante para a tua formação. Entenda, um currículo do aluno não é como uma árvore de Natal que cada um pendura uma bolinha. Que seria representado o currículo, a árvore, cada matéria, uma bolinha que se coloca. E cada um defendendo a sua área, colocando 3, 4 bolinhas lá. Não é assim. Uma árvore de Natal fica bonita, porque fica rica, fica toda colorida. Mas um currículo não fica assim. Já passamos do período que a gente tinha que engordar o nosso currículo para justificar contratação de docente. Não é mais assim. Que nós passamos na USP num período de, vamos aumentar a carga horária da disciplina X porque a gente justifica a contratação de docente. Vamos aumentar mais 3, 4 disciplinas nesse currículo porque a gente justifica a contratação de mais 2, 3. Acabou essa era. Não temos mais. Então nós temos que, de fato, verificar o que é conteúdo essencial, o que é complementação, o que de fato tem que ser repetido. E, como o Francisco colocou, flexibilizar, o que significa? Ter um conjunto de disciplinas optativas, de repente complementares, onde cada disciplina aprofunda determinados conceitos, que não são de repente interessantes para todos os alunos, porque nem todo aluno vai acabar indo para a mesma finalidade no término do curso. Cada um vai desenvolver uma das diferentes vertentes que o curso de IBM lhe oferece. E um aluno que escolheu ir mais para a bioinformática, o aluno que resolveu ir para uma área mais de saúde, é diferente do outro? Claro que é diferente. Mas os dois têm que ter as ferramentas básicas para os dois poderem trabalhar. Com relação à integração da pós-graduação, tem um grupo de trabalho na Projet que acredita que o aluno que teria condição poderia aproveitar a disciplina da pós-graduação como crédito válido para ele na graduação. Isto é, se o aluno conseguir acompanhar uma determinada disciplina da pós, que possa servir aquele crédito como crédito complementar em optativa. Agora, não é todo aluno que consegue acompanhar uma disciplina de pós-graduação. E não é porque a gente colocou o aluno lá na pós-graduação que agora ele vai ter as portas abertas para a pós-graduação. Não é bem assim. Ele, para ingressar na pós-graduação, tem todos os parâmetros necessários do exame de ingresso na pós. Só que aí a gente tem que trabalhar com balizadores. Por quê? Se um aluno faz, 5 disciplinas depois, essas 5 disciplinas eram obrigatórias no mestrado, depois o que esse aluno vai fazer se ele ingressar no mestrado? Vai repetir as 5 disciplinas?
Então, nós temos que, de repente, nessa possibilidade do aluno cursar como disciplina optativa na pós-graduação, se limitar a um pequeno número de créditos. Também para o aluno não se desinteressar totalmente pelo curso. Porque, de repente, ele já foca demais a pós-graduação. E ele esquece que antes dele fazer a pós-graduação, ele precisa os conhecimentos básicos, isto é, a fundação para ele poder depois construir em cima. Quer dizer, nós não podemos construir um prédio sem ter as fundamentas totalmente rígidas. Mas há uma linha de pensamento no código que diz, por que não? Se o aluno se destaca, o aluno é bom, tem boas notas, por que não? Não vejo nenhum problema. Então, de repente, dentro da nossa flexibilização, por que não permitir que um X número de créditos possa estar já no nosso projeto político-pedagógico com, sei lá, 2, 4 créditos máximos podem ser aproveitados em disciplina na pós-graduação. Com a mesma conta que é a carga horária, 15 horas, um crédito. Eu, a princípio, não vejo nenhum problema. Mas nós temos que refletir depois que deveria existir, na minha opinião, um número máximo só e que isso não dê vínculo nenhum na pós-graduação. E deixar bem claro que depois esses créditos não podem ser aproveitados na pós-graduação, porque ele aproveitou na graduação. Quer dizer, se ele ingressar, ele está devendo X crédito, independentemente do que ele fez. Outro ponto que a gente poderia levantar nesse contexto é o aspecto de o aluno pode fazer disciplina, sei lá, de IBM lá na farmácia? Pode, qualquer aluno USP pode fazer qualquer disciplina. Só que nós estamos com aquelas regras engessadas. Eu quero fazer, por exemplo, farmacotécnica. Mas para farmacotécnica tem o requisito XYZ. E muitas vezes ele não é aceito lá na farmácia para fazer essa disciplina de farmacotécnica. Porque de repente a turma dele é muito grande. E aí o coordenador ele se vê em apuro. E vem o aluno reclamar com o coordenador e tem que ligar para o coordenador de lá. Tem um aluno assim, 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 assim. Tem como flexibilizar? Mas no outro semestre, quando o meu aluno quis fazer a disciplina lá, vocês bloquearam. Entendeu? Então tem aquela, toma lá da cá. Então, os coordenadores, os presidentes de comissão de graduação deveriam também conversar um pouco mais e flexibilizar. Olha, a farmacotécnica, ela tem uma estrutura de requisito dentro do curso de farmácia e os requisitos não podem ser vistos para o meu curso de IBM. Mas o aluno não vai acompanhar, ele vai me atrapalhar. Olha, é custo e risco do aluno. Se o aluno não acompanha as primeiras 3 semanas, ele tranca. Mas eu tenho que ir depois. É aquele medo, né? O professor ele tem medo de o aluno questionar demais e atrapalhar o andamento da aula. Então ele já nem permite, não tem o requisito, eu não quero. Então nós temos que mudar a atitude. Nós, como professores, temos que refletir e pensar o que nós queremos para os nossos alunos. Nós queremos flexibilizar? Nós temos que flexibilizar para todos. Independentemente se é meu aluno ou aluno de outros cursos. Vai dar trabalho? Gente, tudo que sai da nossa zona de conforto dá trabalho. Tudo que sai daquela estrutura que, minhas aulinhas estão prontas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, as transparências da primeira aula já estão tudo aqui, meu PowerPoint está tudo pronto. Sabe o que eu faço todo semestre? Eu dou um DEL em todas as aulas. Você é louco? Eu falo, eu sou louco mesmo. Tem dia que eu me arrependo amargamente. Mas eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque na hora que eu preparo, nunca preparo a mesma aula igual a outra. Porque se eu deixo a sequência de transparência toda pronta, eu vou achar que a minha aula está pronta e não vou preparar a aula mais. Quem faz isso? Não faz. Mas teve dia que eu estava desesperado, eu vou pegar um backup. Onde é que está o backup? Porque, juro para vocês, mas você faz 1, 2 vezes. Na terceira você se programa e você reserva pelo menos 3, 4 horas de aula, de tempo, ou à noite, para você montar suas transparências. Então eu tenho o quê? O banco de transparência eu tenho elas lá, não jogo elas fora. Mas as aulas eu preparo todas as vezes. E todas as vezes eu acabo acrescentando transparências diferentes. Por quê? Porque o tempo mudou. Você hoje é hoje, amanhã é outro. Você vivenciou outras coisas, foi uma semana de estudo, foi diferente. Você viu coisas diferentes. Se você se molda na aula que você preparou, você não vai acrescentar nunca nada.
você não vai ter tempo nunca de preparar. Então o que você tem que fazer? Jogar fora. Quantas vezes eu não vejo aluno reclamando, falam, aquele professor está usando aquelas transparências que estão amarelada, apagada, faz trocentos anos. Eu tenho um aluno lá de uma disciplina lá, que fez 3 vezes a disciplina e calhou de fazer 2 vezes com o mesmo professor. Ele falou, pô, o professor usa as mesmas transparências. Aí eu falo para ele, tem disciplina que historicamente não muda nada, porque você está estudando os conceitos básicos, fundamentais, sei lá, eu vou estudar os elementos químicos, cloro, bromo, é óbvio que isso não muda mesmo, porque isso são coisas que foram desenvolvidas e descobertas há muito tempo. Mas tem disciplina que é muito dinâmica. Vocês estão num curso, Informática Biomédica, que eu garanto para vocês, todo semestre muda alguma coisa. Toda hora tem coisa diferente. Por quê? Vocês estão trabalhando numa interface muito dinâmica, que é impossível querer dizer que o curso, que está completando praticamente 10 anos, que tem, quando foi idealizado era uma coisa, e hoje é totalmente outra. Ou estou falando mentira? Por quê? Porque as aptidões, as perspectivas do egresso aumentaram muito. Coisa que você nem imaginou que 10 anos atrás o teu egresso poderia estar desenvolvendo. Busca aí, tenta levantar onde é que o nosso egresso está e o que ele está fazendo. E as possibilidades que você poderia implementar para melhorar o teu curso hoje. O nosso egresso é a maior fonte de informações para melhorar o nosso curso. O egresso é o melhor informe para nos dizer quais são os pontos fracos e os pontos bons do nosso curso. Só que nós não gostamos de críticas. Nós não gostamos de ser criticados. Nós não gostamos de mudar. Por que não gostamos de mudar? Já está pronto, está assim. Zona de conforto. Porque está tudo pronto. Para que eu vou mexer? Eu tenho que repensar, eu tenho que replanejar. Esse repensar, replanejar requer tempo. Esse repensar, replanejar requer o quê? Que eu me reestruture, que a disciplina A, B, C vire A, que a disciplina C, D vire Z, que a disciplina Y, Z seja eliminada. Dá trabalho, gente. Melhorar dá trabalho. Querer fazer o melhor dá trabalho. E esse tipo de atividade que vocês estão propondo hoje é muito importante. Que a gente deveria forçar que tenha espontaneamente uma atividade feita semestralmente por todos nós. Acho que os pontos, acho que eu toquei eles, repeti alguma coisa com relação a requisito, não com enfoque de internacionalização, mas sim com um enfoque de redução de evasão, retenção do aluno, e a questão não pode ser enxergada só no nosso curso IBM, mas no contexto um pouco mais amplo, um pouco mais geral. Acho que era isso que eu preparei, não sei se correspondeu à expectativa. Mas agradeço pelo convite e parabenizo a toda a comissão coordenadora pela idealização e realização desse evento.